Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, O Espírito Miramês, no capítulo 24, Do Oriente ao Infinito, na 12ª parte, e o texto é gigante, nós não vamos terminar ele ainda hoje, está escrito o seguinte: certa feita, Antônio estava pregando na Itália para a grande multidão de fiéis, quando para de súbito e fica imóvel. Os ouvintes, reconhecendo os dons do santo, ficaram a esperar em silêncio profundo por saberem que o místico de Pádua poderia estar em colóquio com os céus. Naquele mesmo momento, em Portugal, seu pai, o senhor Martinho de Bulhões, estava sendo condenado injustamente pela morte de um homem. O pregador franciscano, usando de recursos de ubiquidade, aparece no tribunal e propõe-se a defender o réu. As suas palavras, sobremaneira eloquentes, acalmaram as testemunhas mais irritadas, fazendo-as pensar no crime que estavam cometendo. Ao afirmarem mentiras diante de um tribunal, visando a umas poucas moedas, aquelas pessoas compradas antes de consolidarem o macabro crime, pensaram: essa morte foi tão escondida que qualquer um pode ser o criminoso. Como se enganam os ignorantes, nada, mas nada na face da terra ficará oculto que não seja anunciado. Ninguém engana a Deus, assim como os inocentes verdadeiros não serão atropelados pelo destino. Ninguém recebe o que não merece. Antônio, depois de argumentar em defesa do pai, partiu da teoria racional para a parte prática. Digníssimo senhor juízes e caríssimos irmãos que nos ouvem neste tribunal de justiça humana, falo-vos como se fosse na presença de Deus em aliança com Jesus Cristo. Depois que conversarmos, com certeza ficastes conscientes da inocência deste réu, mas é bom que promovemos a verdade que vos falo. À vez de perguntar como, eu vos peço em nome da lei que me acompanheis até o cemitério. Eu vou falar com o morto. Ele será a melhor testemunha da questão em vigência. Olhou dentro dos olhos do juiz e ordenou com brandura: vamos, meu senhor, porque a lei nada teme, desde quando a verdade apareça. Este, não resistindo, levantou-se, e Antônio, continuando a olhar para os assistentes, tornou a falar: vamos em nome de Deus e de Cristo. Mas não foram muitos os que acompanharam Antônio ao cemitério. Poucos bastaram para registrar na história onde um defunto salvou o réu da prisão. Chegando ao Campo Santo, 2 homens se dispuseram a remover a terra. Algumas testemunhas suavam, outras pálidas tremiam. O silêncio era a tônica daquele espetáculo. Somente o juiz conservava uma postura decente, à espera da verdade, e o santo serenamente dominava o ambiente. A expectativa era enorme. A ferramenta bate no caixão, que é logo destampado, mostrando o corpo em adiantado estado de decomposição. Antônio pula para dentro da vala e, na vista de todos, estende a destra do defunto e fala: diga, meu filho, em nome de Jesus Cristo, fundamento da verdade no céu e na terra, foi Martinho de Bulhões quem te matou? O suspense era geral, começou a se formar uma nuvem branca em torno da cabeça do falecido. Suas feições se modificaram e os seus lábios se abriram, como por encanto, dizendo: não, não foi ele. Ali mesmo, no cemitério, o martelo do magistrado fez anunciar a inocência do réu. Frei Antônio andou com o povo alguns passos, desaparecendo sem que este o percebesse, retornando ao seu corpo na Itália, recomeçando o seu sermão. O povo, quase estático, esperava a mensagem de esperança para eles que sofriam na pele o dragão do desespero. Antônio demorara um pouco na sua viagem espiritual. No entanto, como foi fazer uma caridade, os companheiros espirituais ficaram dando assistência aos ouvintes na Itália, até que este chegasse para novamente falar-lhes. As vibrações das suas palavras emprestavam às moléculas de ar energias vivificantes,
para que os organismos que as respirassem se requintassem em vida e esperança. Frei Antônio lembrou-se de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, quando assim se refere: sobreveio a lei para que aviltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei apareceu por misericórdia, continuou o tribuno sacro, e nos mostra quantas ofensas estavam escondidas sem que pudéssemos dar termo à ignorância humana, sem que pudéssemos aliviar pelo menos os sofredores, sem que pudéssemos visitar os encarcerados e levar-lhes uma esperança pela graça do nosso Senhor. A lei foi um fenômeno divino na terra, como que freio aos selvagens impulsos nos corações, fazendo com que a inteligência não crie mais problemas nem se retrate com vingança, sem primeiro saber da verdade. Graças a Deus, ainda existem homens no mundo dados à justiça e que até dão a vida por ela. O plantio dessa força devemos muito ao grande Moisés, que pela sua sequência faria nascer o amor, que explodiu na feição do Cristo. Como poderíamos ter e conhecer o amor sem primeiro passarmos pelos caminhos da justiça? Parou por alguns segundos, passeou os olhos dos fiéis que bebiam suas palavras como se fossem vinho da melhor qualidade e continuou. Parece que, depois que conhecemos as leis, os pecados aumentam, certamente porque antes não víamos seus efeitos, ou porque eram naturais as suas consequências. Não existia o direito para os menos aquinhoados pela vida. Os plebeus eram considerados animais, os encarcerados feras e os analfabetos monstros. Mas quando os céus nos mostram um caminho mais excelente através dos profetas e pela boca do pastor inconfundível, do Cristo anunciado pelo grande Isaías, aparentemente superabundaram os erros que já existiam, e aí começamos pela graça do Senhor a corrigi-los. Para isso, muitos sucumbiram nas fogueiras, nos porões infectos, nas cruzes. Todavia aumentou pela misericórdia de Deus a assistência aos infelizes, aos doentes, aos encarcerados, aqueles que a injustiça farejava, não respeitando a inocência. Entretanto, meus filhos, os justos têm sua recompensa onde quer que estejam, porque Deus é luz muito mais do que o sol, e se a injustiça é sombra que não existe, ela não existe com a presença da claridade. Abençoou a todos e saiu, a pensar meio confuso no seu pai, que se encontrava em Portugal, e sua mãe. Mas a alegria do povo o fez distrair-se daquele cismar. Então, assim, este frei, ele consegue, né, ver, ouvir, ele tem a mediunidade muito aflorada, e foi possível, através da sua mediunidade, tirar um inocente de um julgamento, o qual ele ia pagar pelo que ele não devia. Isso aconteceu com Chico Xavier também. Ele também deu um depoimento através de uma psicografia de um rapaz que estava desencarnado, que o colega dele ia ficar preso, e as pessoas acusavam o colega dele pela morte dele, e ele pede em carta que a justiça libere o amigo dele, perdoe o amigo dele. Então, cartas psicografadas, manifestações mediúnicas com os espíritos que vêm dar a comunicação para ajudar pessoas encarnadas, para nós já não é novidade nenhuma. Isso é bem possível. O que a gente tem que tomar cuidado, né, porque eu tenho percebido isso, principalmente nos últimos anos, muita mistificação, muitos centros que, para chamar a atenção de pessoas, né, coisa que nós não precisamos, definitivamente nós não precisamos disso. Não é necessário encher as casas espíritas, não precisa ficar se desesperando porque a casa espírita tem 2, 3 pessoas que tiram uma palestra, ou porque a casa não tem trabalhadores. As pessoas estão entrando assim em desespero. Eu vejo alguns artigos na internet falando: a casa espírita não tem manifestação mediúnica, ela não é atrativa. As pessoas não vão na casa espírita, preferem ir na casa espiritualista. Ora, cada um vai aonde se sente melhor, aonde a sua consciência achar que tem mais conforto, aonde o seu conhecimento bate com o conhecimento daquele tipo de religiosidade. Então, nós não estamos aqui para convencer as pessoas, para ter que chamar a atenção das pessoas. Teve uma casa espírita que eu trabalhei,
aonde mudou o dirigente, e o dirigente que assumiu, ele fazia jogos, ele estava fazendo psicologia, ele fazia jogos com as pessoas, tipo regressão, tipo tentar adivinhar o que o outro está pensando. E isso aí começava a chamar a atenção, o centro era lotado. E já estava ficando vazio, porque a maioria era tudo idoso, a gente trabalhava sempre naquele silêncio, nos estudos, né? Mas só ia na casa até então pessoas que queriam ser assistidas, ser trabalhadas ou trabalhar, ou seja, pessoas que tinham vontade de verdade de ser espírita, de desenvolver a sua moral, né, o seu lado espiritual, e não a curiosidade. Quando esse cara assumiu, 90% das pessoas que frequentavam o centro eram curiosos. Queriam ver as coisas que ele fazia durante uma palestra ou durante umas reuniões fora de palestra. Teve centro que eu trabalhei que tem um monte de atividades complementares ou paralelas que podem ajudar a saúde de pessoas, mas não dentro de uma casa espírita. E aí, essa última que eu trabalhei, que eu participei, não é nem trabalho, mas que eu participei, eles começaram a brigar entre si. A casa caiu. Está em processo essa casa. Então, assim, a gente vê que é onde existe essa necessidade da comunicação, que o grupo mediúnico acha que isso é a parte principal, né, da doutrina. Não é. A doutrina, existe a manifestação mediúnica, mas é mediante a estudos, a disciplina. Tem que ter a hora, o local, tem que ter o porquê correto. E não assim a torto e direito. É bom a gente saber alguma coisa que acontece no plano espiritual, com um ente querido, com um amigo. É bom, nós somos pessoas que sentimos saudades, que a gente quer ter alguma coisa, né, por escrito. Olha, isso daqui foi ele que mandou, então eu vou guardar. A gente tem muito disso. Eu concordo. Eu concordo que você, de repente, pode passar pelo que eu passei. Eu perdi o meu marido, perdi meu filho. E vieram comunicações na casa espírita falando, olha, tá tudo bem, tá tratando, agora já tá bom, agora já tá estudando. É confortante, eu concordo. Mas eu também concordo que existe o momento certo para isso e que o telefone realmente só tem que tocar de lá para cá. Quando eu recebi a comunicação do meu filho, eu não estava esperando receber. E eu recebi como um bálsamo de verdade para acalentar meu coração. Quando eu recebi a comunicação do meu marido, foi por sonho. A gente tinha uma ligação tão forte um com o outro que houve o desdobramento e eu estava com ele. Eu não precisei de uma casa espírita. Então, é possível as pessoas se comunicarem, basta elas estarem ligadas ao plano espiritual, basta elas estudarem, basta elas acreditarem. Mas fazer da casa espírita um lugar que tem médium e o médium vai ter o poder é um tanto quanto perigoso. O que aconteceu nesse episódio aqui, ele deixa pra gente a mensagem de que havia necessidade de uma intervenção, por isso que o médium entra em jogo. Mas ele já era médium aqui e, no entanto, não foi falado durante o livro a sua potência de mediunidade. Mas houve uma questão necessária para a sua intervenção, como o Chico Xavier, ele não fazia da casa dele o palco. Ele ia onde tinha dor, ele ajudava pessoas. Só que grande parte das pessoas só lembram do Chico a parte da mediunidade, que recebia comunicações, mas ele fazia uma série de coisas. Ele não era só um médium de receber mensagem. Grande parte das mensagens que ele recebia era para fazer os livros. Ele tem mais de 500 livros. Tinha um porquê aquela mediunidade. Tinha um objetivo grande. Deixar os conhecimentos da espiritualidade para que a gente pudesse se alimentar, para que a gente pudesse aprender. Porque se ele só falasse, uma hora aquilo ali ia sumir. Vídeo de pessoa falando, fotografia, uma hora some. Agora um livro não, fica aí, vai rodar pelo mundo inteiro. E muitas vezes o mesmo livro vai rodar. Eu tô tentando, é coisa de doido, né? Vocês podem me chamar de doida porque realmente eu não bato bem. Eu tô tentando montar na minha estante uma biblioteca com os livros do Chico. Eu já consegui ali um pouco mais de 20 livros.
na ordem cronológica, desde o primeiro, Parnaso de Além-Túmulo, estou lendo agora Cartas de uma Morta, e quando termina eu vou para o terceiro. Eu não vou dar conta de ler os 500, e talvez eu não dê conta de comprar, mas eu estou tentando. Porque se eu conseguir, desses 500, eu ler 50, poxa, já é um conhecimento e tanto, para eu chegar no plano espiritual com a minha malinha mais ou menos, né? Com um pouco de conhecimento, sim. E a gente não faz isso. As pessoas questionam muito por que na casa espírita tem que estudar tanto, por que tem que, antes de você trabalhar como médium, você tem que se formar nos cursos. Primeiro, porque a gente precisa de disciplina. Segundo, porque a espiritualidade trabalha com disciplina. Terceiro, porque é baseado nas obras do Allan Kardec, ou Espiritismo. A doutrina espírita, melhor falando, porque o espiritismo existe desde que o mundo é mundo, mas a doutrina espírita ela foi criada através das obras. Eu não posso ficar, eu acho que é tal coisa, eu acho que eu ouvi em tal lugar, alguém um dia falou. Não, a doutrina espírita não é assim. E eu tô errada ainda, porque eu sou uma espírita muito da sem vergonha, que eu sou desde os 16 anos espírita e até hoje eu não li a Gênese. Eu olho para ela e falo, meu Deus, é difícil, será que esse bichinho morde a mão da gente? Eu morro de medo de estudar a Gênese porque eu não entendo o que está lá. A minha compreensão é pequena demais. Então, eu não dei conta de ler as obras do Allan Kardec, que vem através da espiritualidade. Tem muita gente que confunde e fala assim, você é kardecista? Não, eu não sou kardecista. Kardecista, se eu seguisse Kardec, Kardec não pediu para ninguém seguir ele. Kardec, ele foi um escriba. Ele apenas pegou os textos da espiritualidade feita com os médiuns de diversos lugares. Ele, como era um cientista, ele foi batendo um texto com o outro para ver se tinha a ver, se eram os mesmos nomes, se era a mesma mensagem, e aquilo que ele julgava de acordo com o que os médiuns falavam, e foi comprovado através de vários estudos, não é só ele, né? Esse aqui eu acho bonitinho, eu vou colocar. Não era assim que funcionava. Tinha equipes de médiuns que ajudaram ele a selecionar esses textos. Conforme as perguntas eram feitas e as respostas eram dadas praticamente igual, independente em diversos lugares, existia uma equipe que ajudava o Kardec a montar todos esses textos e depois ele apenas escreveu. Ele é um escriba, ele copia e cola. Ele é o organizador da doutrina dos espíritos, doutrina espírita. Agora, se a pessoa quer ser espírita e não quer estudar, então ela não quer ser espírita, porque o espírita precisa estudar. O espiritualista, ele é baseado em ritual. Então, você olha o outro fazendo ritual, você vai lá e faz também. Se você tem uma mediunidade já aflorada, eles vão aproveitar a tua mediunidade aflorada e você já vai receber espírito. Mas não tem disciplina. Corre o risco de você estar recebendo lá falando que é Jesus e, na verdade, é um Zé Ruela. Porque você não tem a disciplina para saber realmente quem é que está ali. Você fala como papagaio. Falar tal coisa eu vou falar. Né? Então, não é criticando, mas é assim que funciona. O espírita não. O espírita, a gente fica analisando, né? Se é Jesus? Então vamos lá. Então, o que você falava lá na época que você veio aqui? O que aconteceu em tal dia, tal hora e tal lugar? Sabe? A gente tem que investigar. O espírita é mais burocrático e as pessoas não querem. Querem o que é mais fácil. Aí eu vejo reportagens assim que a casa espírita está esvaziando porque não chama a atenção das pessoas. A casa espírita não tem que chamar a atenção de ninguém. Só vai ser espírita quem realmente quer. Se for para você ficar chamando a atenção, vai cair nos rituais ou nos dogmas de outras religiões que colocam placa na porta lá do seu estabelecimento, da sua instituição. Vem aqui que vai ter um lencinho, vem assistir o culto que você vai ganhar um lencinho que vai curar a tua perna. Ou então compra tal coisa da nossa igreja e anda no chaveiro que você nunca mais vai ter problema na tua vida. Então, não venha na casa espírita porque você vai receber uma comunicação, venha na casa espírita porque você vai ser transformado. São promessas humanas. A espiritualidade não promete nada para ninguém, porque ela sabe que depende do livre-arbítrio, sabendo usar o seu livre-arbítrio, é que vai dar as consequências lá
na frente. Não tem fatalismo. Tem alguns combinados, algumas coisas a gente sabe. Tipo, Patrícia, você vai reencarnar, mas você provavelmente vai receber um aborto porque você abortou na outra vida. Nós vamos te colocar com uma pessoa que ela não quer ter filho. Vai do livre-arbítrio dela se realmente ela não vai querer ter filho, mas você está acordada, você está sabendo que você pode sofrer esse aborto. Tudo bem, Patrícia? A Patrícia fala, já que eu matei uma criança lá atrás, nada mais justo do que agora eu passar pelo processo. Eu topo. Só que aí o livre-arbítrio da mulher, que vai ser a minha mãe, de repente ela fala, não, eu gostei tanto de ter essa barriga, eu não vou abortar. Eu não vou passar pela experiência do aborto. Mas de vez em quando essa pessoa vai ser ruim comigo, porque ela não queria ter filho. Aí de repente ela quis. Eu vou passar por umas outras provas e que não foi o aborto, que foi o combinado a princípio, mas o livre-arbítrio daquela pessoa fez com que ela não abortasse. Então não existe, né? Não tem como você entrar numa casa espírita e falar, será que eu vou ter um bom emprego semana que vem? Ou um ano, daqui a um ano? Se algum espírita começar a adivinhar as coisas que acontecem com você, toma cuidado. Porque como que ele vai adivinhar se está dependendo de você? Não tem como adivinhar. Você tem uma ideia, né? A pessoa está trabalhando. Não, ela está procurando um emprego, mas aí ela mandou o currículo, ela está fazendo bico, ela não está parada, ela está ajudando uma pessoa, ajudando outra, ela é uma pessoa benquista, ela é uma pessoa bem querida. Aí, pelo perfil da pessoa, a pessoa pergunta, será que eu vou arrumar um emprego? O perfil dela tá tudo ok que ela vai arrumar um emprego. Aí vem um retardado e fala pra ela, com certeza, logo, logo você vai estar empregado. Não é porque ele tá adivinhando, é o perfil da pessoa que já tá mostrando que tá tudo certo na vida dela. Daqui a pouco ela tá empregada, velho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio, né? A questão da mediunidade não é brincadeira. E Jesus dizia, muito vai ser cobrado a quem muito foi dado. Se você tem o sexto sentido, porque a mediunidade nada mais é do que o sexto sentido, não tem nada de espetacular, não tem nada de paranormal, não tem nada de excepcional. Assim como a gente vê com os olhos, a gente sente o cheiro com o nariz, a gente sente o paladar, a gente ouve, a gente pega, né? Nós temos os 5 sentidos no corpo, todo mundo tem esses 5 sentidos, uns mais, outros menos. Tem pessoas que têm o sexto sentido, que é ver, ouvir ou sentir a presença de um espírito. E é normal, porque todos nós somos espíritos. Então não é só médium que sente, não, todos nós somos médiums. Uns são mais, outros são menos. Uns, às vezes, nem são. Mas eles têm potência. Se entrar numa casa espírita e estudar uma obra lá e, de repente, se harmonizar com a casa, ele acaba desenvolvendo a mediunidade dele. E tem outros que têm a mediunidade, frequentam a casa espírita, não conseguem doutrinar o seu espírito e não conseguem ser um bom médium. Então é muito pessoal essa questão do médium. Não dá para saber quando o cara realmente é bom ou quando não. Quando ele vai desenvolver, quando ele não vai. É muito pessoal. Para isso é importante, já que é pessoal, a pessoa doutrinar o seu espírito, doutrinar a sua mediunidade. Aí sim. Agora ficar recebendo espírito em tudo que é lugar. Eu tomei maior susto o ano passado, eu contei essa história ainda hoje. Quando eu fui pro meio do mato, que até então eu estava indo toda semana passear no meio do mato, eu vou lá para Nazaré Paulista, Igaratá, eu ando só no meio do mato. Não é ritual, não é nada disso. Só vou para poder respirar um ar puro e puxar um pouco de energia da natureza para ajudar, né? Para abastecer a minha energia, limpar, filtrar a minha energia. E aí eu tava lá no meio do mato, eu olhei pro asfalto, o asfalto começou a brilhar. Eu falei, mas que negócio é esse? E eu sou Santo Tomé, né? Eu olhei de novo, falei, deve ter alguma bica d'água, deve estar descendo água em algum lugar desse morro aí. E continuei olhando lá pro asfalto. O vidro todo aberto, eu fui enfiando o pescoço para fora, não via nada de água, mas eu via o asfalto brilhando. E eu não podia falar nada com o motorista, porque o motorista já acha esquisito uma mulher sozinha batendo no meio do mato, né? Aí se a gente fala alguma coisa, fala, essa mulher é louca. Aí eu fiquei olhando, e o negócio brilhando. Falei, se fosse o asfalto realmente tem umas pedrinhas lá que brilham, mas difícil, né? Na rua de barro vermelho ainda. Aí fiquei olhando, e demorou. Aí quando eu vi assim, tipo,
uma fumaça, quando o chão do asfalto esquenta demais, não levanta aquele mormaço, é como a mesma coisa. Eu vendo isso no asfalto de barro. Eu falei, não passou carro nenhum, não é fumaça de carro. Como é que ia levantar fumaça no asfalto de barro? Nunca vi. Aí continuei olhando para aquele asfalto. Aí a psicografia, para mim, funciona da seguinte forma. Quando eu estou no trabalho de psicografia, eu não escuto como a gente escuta pessoas. A voz do espírito não sai assim pelo ar. Não consigo sentir a vibração da voz. Mas é como se a voz do espírito estivesse na minha cabeça. Então eu escuto, mas escuto aqui, né? Porque é a forma que os espíritos se comunicam mesmo, é dessa forma. Eu aprendi isso depois que eu fiz curso, que eu nem sabia que era desse jeito. Eu já tinha esses negócios antes. Aí veio aquele negócio na cabeça assim, fica tranquila com o teu filho. Aí eu falei, ué, eu hoje não tô pensando no meu filho. Eu tinha saído para refrescar a cabeça e não para pensar em problema. Eu não tô pensando em ninguém hoje. Eu tô pensando em mim. É o momento meu. Eu vou pro meio do mato para não pensar em ninguém. Eu só quero pensar em mim, respirar um ar puro, agradecer a Deus, ficar renovado e voltar para casa. Aí eu falei, mas por que eu tô... Aí eu, com minha vontade de falar, né? Mas aí eu falei com a minha cabeça, né? Eu falei, mas por que eu tenho que estar preocupada com ele? Tô nem pensando nele. Você vai ser a avó. Logo, logo a Clara vem. E tudo vai ser resolvido. Eu escutei isso claramente, claramente, na mente. Aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou ter que rezar mais, né? Porque eu não posso ficar ouvindo espiritualidade fora de um centro espírita. E eu fui disciplinada, eu fui educada, a minha mediunidade só pode ser trabalhada dentro da casa espírita. Eu sei que espírito tem em tudo que é lugar. Aqui comigo, na rua, em todo que é lugar. Eu sei que eles intuem a gente. Eu acredito fielmente nisso. Mas daquela forma que foi falado, parecia que eu estava recebendo uma comunicação, né? Não parecia uma intuição de um amigo e tal. Parecia que eu estava recebendo uma comunicação. E eu fiquei um pouco brava comigo, porque eu falei assim, eu não devia ter dado ouvido. Olha onde eu estava. Essas coisas só podem acontecer dentro da casa espírita. Algumas pessoas vão falar assim, mas Patrícia, mediunidade pode acontecer em tudo que é pode acontecer em tudo que é lugar. De fato. Mas não deve. Santo Agostinho falava, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. E por que eu não devo desenvolver, trabalhar minha mediunidade fora de uma casa espírita? Porque é só o centro espírita. Porque lá tem proteção. Quando você entra no portão, no primeiro portão que você passa na casa espírita, já tem um guardião lá na porta. Ali não entra zombeteiro para bagunçar. Vai ter os guardiões que, se vier qualquer um espírito arrogante, trevoso, brincalhão, lá na frente já vão ter os guardiões que vão ficar perto dele. Não vão deixar ele se manifestar à torto e direito. Você não vê numa casa espírita pessoas se jogando no chão, gritando, falando língua diferente, nada disso. É tudo disciplinado. Se foge disso é porque fugiu da segurança, que também não é livre de acontecer, mas é muito, muito raro um troço desse acontecer, porque existe segurança. Eu dei uma palestra no ano passado que pediram para eu fazer a vibração no final. Tinha 80 pessoas. Na hora que eu comecei a fazer a vibração, enquanto eu falei na palestra, eu não sentia a presença de espírito nenhum, porque eu sou muito, né, eu falo muito com a mão, sou muito agitada, então eu não consigo receber a intuição para a palestra. Mas na hora da oração eu estava mais branda, mais calminha e tal. Eu sei que muito mais da metade do que eu falei ali naquela hora, não fui eu que falei. Mas eu estava ciente do quê? Estou dentro de uma casa espírita. Aqui eu posso. Aqui eu posso relaxar um pouquinho. Porque tem guardas. Agora na rua não, é vigilância. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Então o Francisco, ele tinha mediunidade aflorada, os demais que andavam com ele tinham mediunidade aflorada. Nós temos o exemplo do Chico Xavier, que tinha uma mediunidade maravilhosa. Nós tínhamos o Divaldo, que tinha a mediunidade mediana, né? Tem coisas que realmente ele recebeu, Joana de Ângeles, né? Mas tem coisas que o Divaldo deixou a desejar, infelizmente, né? Mas ainda assim, tudo tem o seu lado bom. O que eu vejo no Divaldo é que, querendo ou não, ele propagou bastante também a doutrina espírita.
Mas tem cartas, né, algumas psicografias que são duvidosas. E eu não sou ninguém para julgar o que, que é certo, o que, que não é, qual é a verdadeira, qual que não é. Eu não sei julgar isso. Mas eu sei pelo que a gente conversa com outros médios mais experientes, que teve algumas cartas aí que foram, inclusive, copiadas do Chico e mudado uma palavrinha ou outra. Então, assim, mediunidade é algo muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado. Não pode sair por aí, eu sou médium, eu tô vendo, eu tô ouvindo, eu vou resolver pela mediunidade, eu vou pedir inspiração e vou falar o que eu... Não. Eu vou adivinhar o que está acontecendo com você. Não. Mediunidade é um troço muito sério, tem que ter estudo, tem que ter disciplina, tem que estar ligado a uma casa espírita. Né? Ah, eu trabalho numa casa A, na casa B, na casa C, na casa D. Ou seja, você não finca teu pé em lugar nenhum. Você não se harmoniza com os espíritos de casa nenhuma, porque você não faz parte de uma casa. Hoje eu faço palestra, né, uma ou outra, e eu não faço parte de casa espírita. Quando alguém me pergunta que casa espírita que você é, eu falo, eu sou colaboradora, não sou trabalhadora. Sou colaboradora do caminho da luz. Mas eu não sou trabalhadora, eu já fui trabalhadora deles. Mas hoje eu não sou. Por que eu não posso dizer que eu sou trabalhadora de lá se eu tô lá desde os 16 anos? Porque hoje eu vou lá de vez em nunca. Por questão de saúde, eu não me comprometo mais a estar lá todo domingo, todo sábado, toda quarta. Eu não me comprometo. Porque se eu me comprometer, eu sei que eu vou ter que estar lá. Que nem agora é época de chuva. Eu não tô indo para lugar nenhum, não é só lá. Eu tô presa dentro de casa desde novembro. Só saí uma vez. Duas. Uma para médico e outra para o restaurante. Que no dia do restaurante eu passei um aperto lascado. Choveu e como que eu fiz para voltar para casa? Eu não tenho sapato adequado. Eu tenho poliomielite e eu ando de pantufa. Escorrega. Então tem umas situações assim de saúde que não me deixam assumir compromisso numa casa espírita. E as palestras é esporádico, é de vez em quando, não é sempre, aí dá. Né? O duro é quando acontece, que nem já aconteceu de eu dar uma palestra com uma injeção. Que eu tava muito ruim e eu tinha que ir. Aí eu passei numa farmácia e falei, dá uma injeção daquela de cavalo aí pra mim não sentir dor, porque se eu sentir dor, como é que eu vou dar palestra? Aí eu fiquei grogue e dei a palestra grogue. Porque a minha saúde é assim, né? Ela oscila. Mas tem pessoas que vão em vários lugares, ou não vão em lugar nenhum, vai de vez em quando e fala, sou trabalhadora da casa espírita, sou médium da casa espírita. Cuidado, tomem muito cuidado com essas coisas, porque tá cheio, né? E essas lambanças que ocorrem dentro da doutrina espírita, por conta de pessoas que estão infiltradas, que querendo derrubar a doutrina, por conta de pessoas que não têm responsabilidade, pessoas que acham que já são a última bolachinha do pacote, a doutrina acaba enfraquecendo, sim, por culpa humana, não por conta dos espíritos. Eles fizeram um trabalho fenomenal. Eles são a terceira revelação. Veio Moisés, veio Jesus e depois veio os espíritos, né? E aí, se a gente não aproveitar essa oportunidade, mais uma vez vai dar pau, né? Mais uma vez nós vamos fazer fogueirinha em outro planeta aí, porque conhecimento a gente até que tem, mas não tem moral. É o que aconteceu com os exilados de Capela, que certamente muitos de nós somos de lá, e vai acontecer de novo. Aqui vai virar regeneração e a gente não fica, porque fica nessa daí, ó. Não quero estudar, não quero assumir compromisso, eu acho que eu ouvi, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e o achismo não cabe. Doutrina espírita é religião, é filosofia e ela é ciência, ela não é achismo.